Quando a gente assiste esse vídeo, parece que nós estamos vendo uma novela. Vocês viram, né? A gente começa aqui com esse momento de drama, um drama mesmo, onde, devido a questões históricas, a questões relacionadas à não compreensão da população sobre o papel das ciências, então a gente vê que Kepler está tendo problemas tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista religioso. E dessa forma, ele precisa sair de onde ele estava. Então ele basicamente foi banido da cidade onde ele estava no dia 2 de agosto de 1600. Então ele precisa ir embora de Grécia. Mas é claro, como numa boa novela, muitas vezes essa saída, essa mudança, faz com que a pessoa ela acabe tendo novas oportunidades. Então, eu pensei nessa ideia da novela justamente porque parece isso. Ele é praticamente expulso, embora rapidamente daquele local, mas ao mesmo tempo que acontece isso, ele vai conhecer o Tico. É para não ser horrível, né? Não tenho a menor ideia muito dessas. Mas o Tico Bar. E ele começa a morar com a família dele, muito distante da onde ele morava anteriormente. E quando ele se muda, quando ele começa a nova família, ele começa então a ter novas oportunidades. A grande questão é que, como qualquer novela, nós temos um momento de ciúmes. O Browry, o Browry, ele fica pensando, poxa, mas se eu mostrar meu trabalho pro Kepler, de repente o Kepler vai fazer um trabalho melhor ainda do que o meu. Daí ele pensa assim, puxa, mas o que eu vou fazer então? Eu vou dar para ele apenas parte do meu trabalho. Então, como ele sabia que Kepler era um jovem brilhante, era uma pessoa que tinha um grande potencial, ele resolve esconder parte desse trabalho. Bem, então ele deu para ele um trabalho que ele considerava secundário. Ele pediu para que ele estudasse e entendesse um pouco sobre a órbita de Marte. A cara dele ali de que, gente, eu não gostei nem um pouco disso. Quando Kepler recebe eh, essa tarefa, a gente acredita que isso aconteceu justamente para que ele pudesse continuar com o trabalho dele, pudesse descobrir o que ele queria, sem que o Kepler participasse diretamente dessas descobertas. Então, seria uma forma dele ter uma tarefa, digamos assim, secundária, e nessa tarefa secundária ele pudesse deixar o Kepler de lado para que o Kepler não tivesse fama, não tivesse poder. Então, como eu falei, lembra bastante uma novela mesmo, essa história do nosso amigo Kepler. Mas, como uma boa história, Kepler começa a entender que um dos grandes erros ao pensar na órbita de Marte estava no fato de que eles estavam considerando para essa órbita o modelo geocêntrico e não o modelo heliocêntrico. Então, a partir dessa diferença do pensamento de Kepler, ele consegue entender efetivamente toda essa trajetória e consegue responder a pergunta que tinha sido dada para ele. Então ele deixa essa ideia de uma órbita circular e pensa na ideia de uma órbita elíptica. Olha a cara dele de me vinguei. Então essas descobertas foram super importantes nesse momento histórico. Então, você pode ver aqui já nesse modelo bem essa ideia de que nós temos que passar de uma órbita circular para uma órbita elíptica. E está aqui Marte. O grande problema de Kepler e a resposta de Kepler com relação à sua órbita. Então, pode ter sido um momento, eu não gostaria disso, mas ele acabou beneficiando nosso amigo. Olha ele comemorando. E a cara dele.
É impagável, né? Então, a partir dessa história, a partir dessa pequena brincadeira de que era como uma novela acontecendo, teve então uma espécie de revanche e consegue descobrir e consegue superar o seu próprio professor, o seu próprio tutor. Muito mais do que simplesmente compreender Marte, modificar toda uma estrutura científica, ele acaba então criando as três leis que vocês já estudaram. Então, lembrar um pouquinho sobre essas três leis. Na primeira lei, o que que nós tínhamos? Que os planetas, eles vão girar a partir de uma órbita elíptica. Eu acho que isso é algo que eu não posso esquecer. Quando nós pensamos na segunda lei, lembra que ela tem a ver com a velocidade. Uma área percorrida, ela vai ser exatamente igual à área 2 quando percorrida no mesmo tempo. Com isso, nós vamos ter o periélio quando o planeta está mais próximo do Sol, e nós vamos ter também o afélio quando o planeta está mais longe do Sol. Lembra, peri significa próximo e af vem de longe. É por isso que é possível que duas áreas em tempos diferentes sejam percorridas, tempos diferentes percorram a mesma área. Isso acontece porque a velocidade do planeta vai ser diferente. Então, quando ele está mais próximo aqui do Sol, ele tem uma velocidade maior do que quando ele está mais distante do Sol. Entendemos, então, finalmente, na terceira lei dele, que os planetas, devido ao seu eixo, devido ao seu movimento, ele consegue ter Sol, aquele movimento de rotação, com números de dias diferentes. Então, veja, dependendo da distância que o planeta está do Sol, é o número de dias que ele vai demorar para fazer esse movimento de translação. Bem, isso deixa bem claro para a gente que quando eu penso no conhecimento científico não é algo abstrato, não é algo simplesmente que surge do nada. O conhecimento, ele depende de toda uma visão histórica, ele depende de todo um aparato humano. Ou seja, a ciência ela é feita por humanos, a ciência é feita por nós. Então, é muito bacana, porque cada um de vocês aqui na aula de ciências pode de repente se despertar e pensar: puxa, eu quero fazer ciência no futuro. E no futuro, então, você pode se tornar um pesquisador, pode publicar em livros, pode publicar em revistas. Isso é muito legal. E é claro que para chegar a ser um cientista, uma das coisas que eu preciso é estudar. Então, nós vamos dar agora um momento para que vocês façam alguns exercícios e eu vou acompanhando vocês. Vamos praticar com alguns exercícios. Nós estamos na apostila na página 13. Então, primeira questão: qual a diferença entre uma circunferência e uma elipse? Aqui vai envolver alguns elementos das ciências, mas também vai envolver alguns elementos da matemática. Eu vou dar 10 minutinhos para que vocês respondam essa questão. Procurem fazer ela da forma mais completa possível e logo em seguida nós voltamos para discutir a resposta de vocês e apresentar o gabarito.
tem algumas coisas que são super importantes. Quando eu penso num círculo, o círculo tem apenas uma área central. Então, quando eu penso assim, olha, a elipse, claro, é ovalada, tem um. É diferente do círculo, que tem um único centro. Quando eu penso numa elipse, a elipse ela vai ter dois centros. Lembra que nós falamos sobre isso, que são os focos. Então, ela tem dois focos. Eu tenho que pensar ainda também, como eu falei nessas questões todas, é que quando eu somo a distância de um ponto da elipse até esses dois pontos, lembra que a gente fez esse desenho com vocês, é, em qualquer local da elipse eu vou ter o mesmo valor. Então, eu poderia até dizer que a elipse é uma espécie de circunferência particular, um tipo especial de circunferência. Então, acho que é importante que vocês deem uma conferida na resposta de vocês. Ela não precisa estar exatamente igual como está no gabarito, mas procurem verificar se ela está próxima dessa resposta. Bem, passamos então para a segunda questão de vocês. Então, novamente, nós estamos lá na apostila, na página 13. Como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol? E a posição mais afastada? Lembra que nós falamos na aula passada e também na aula de hoje nós discutimos essa aproximação. Como é uma questão mais simples, 5 minutinhos é suficiente para vocês responderem.
Tem algumas coisas que são super importantes. Quando eu penso num círculo, o círculo tem apenas uma área central. Então, quando eu penso assim, olha, a elipse, claro, ela é ovalada, tem um... Agora, diferente do círculo, que tem um único centro, quando eu penso numa elipse, a elipse ela vai ter dois centros. Lembra que nós falamos sobre isso, que são os focos. Então, ela tem dois focos. Eu tenho que pensar ainda também, como eu falei nessas questões todas, é que quando eu somo a distância de um ponto da elipse até esses dois pontos, lembra que a gente fez esse desenho com vocês, é, em qualquer local da elipse eu vou ter o mesmo valor. Então, eu poderia até dizer que a elipse é uma espécie de circunferência particular, um tipo especial de circunferência. Então, acho que é importante que vocês deem uma conferida na resposta de vocês. Ela não precisa estar exatamente igual como está no gabarito, mas procurem verificar se ela está próxima dessa resposta. Bem, passamos então para a segunda questão de vocês. Então, novamente, nós estamos lá na apostila, na página 13. Como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol? E a posição mais afastada? Lembra que nós falamos na aula passada e também na aula de hoje nós discutimos essa aproximação. Como é uma questão mais simples, 5 minutinhos é suficiente para vocês responderem.
vamos dar uma analisada nas assertivas agora. Então, nós temos aqui, nessa imagem aqui eu teria o periélio, tenho o afélio. Então, o tempo que o planeta leva para percorrer o arco é igual ao tempo que ele percorre o arco 2. Lembra? Tem tudo a ver com as leis de Kepler. Então, por isso a gente é a segunda lei de Kepler. Então, está corretíssima a número 1. Então, não sei o que vocês colocaram como resposta, mas a número 1 está correta. O tempo que o planeta leva para percorrer o arco 1 é menor. Então, veja, nós acabamos de dizer que é igual. Então, lembra, de acordo com o que a gente viu, aqui eu tenho visualmente espaços que parecem diferentes, mas lembra que a velocidade está diferente também. Então, como aqui a velocidade está maior, ele percorreu um espaço maior e aqui um espaçozinho menor. No entanto, como aqui a velocidade é menor, no final eles vão ter percorrido em tempos iguais. Então, a número 2 está errada. O tempo que o planeta leva para percorrer o arco 1 é maior. A gente acabou de dizer que eles são iguais. A velocidade média do planeta para percorrer o arco 1 é igual à velocidade média dele para percorrer o arco 2. Não, porque a gente acabou de dizer que existe uma diferença de velocidade. Ele é mais rápido próximo ao Sol e mais lento longe do Sol. Então, no afélio ele é mais rápido, no periélio ele é mais lento. A velocidade média do planeta para percorrer o arco 1, menor, também não. Então, o que acontece é que a velocidade média do planeta para percorrer o arco 1 é maior. Então, nós temos aqui, olha, o arco 1, ele é maior que a velocidade média para percorrer o arco 2. Então, ele tem uma velocidade maior no peri do que no afélio. Então, olhando o nosso gabarito, então veja lá, nós temos a questão correta como número 1 e número 6. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com essa parte, mas qualquer dificuldade que vocês tenham tido, no nosso próximo momento presencial, nós podemos conversar sobre isso. Então, nós encerramos por hoje, por aqui. Como eu falei, qualquer dúvida no nosso próximo momento, eu até falei presencial, mas na verdade, nosso próximo momento online, vocês podem tirar as dúvidas. E para que vocês vão pensando para a nossa próxima aula, eu termino com um pequeno spoiler. Até mais, pessoal. Continuem se cuidando.